gente, tudo bom? Estamos aqui hoje para o nosso primeiro episódio do O Podcast, que é um podcast que veio de um desejo que a gente tinha e que ele surgiu mais ou menos no ano passado, vivendo tudo que a gente viveu, passando por situações no mundo corporativo, no mundo pessoal também, de onde a gente vem, de onde a gente tem bastante rodagem. A gente ficou com essa vontade de poder falar mais sobre modos de trabalho. Então, nosso podcast, o Ways of Working, fala e vai falar muito sobre modos de trabalho. A ideia é que a gente consiga trazer pessoas aqui, que a gente consiga também colocar a nossa opinião para fazer com que você aí em casa, assistindo a gente, ouvindo a gente, consiga ter opiniões variadas e diversas. Não somente fique no teu dia a dia, porque a gente sabe que o dia a dia acaba consumindo muito, né? A gente precisa ouvir mais informações e a gente precisa, de alguma maneira, obter mais de pessoas que estão num outro nível de trabalho e de movimento de trabalho. Eu sou o Fabrício Pequeno, sou especialista em gestão de produtos digitais e estou aqui como um representante. Olá, Fabrício, eu sou o Antônio Costa. Sou apaixonado por criar times digitais de alta performance e tem tudo muito a ver com modelos de trabalho, Ways of Working. Por isso que deu certo esse papo, essa conversa aqui, para a gente trazer o melhor para vocês sobre modelos de trabalho, Ways of Working. Boa. E falando um pouco até da nossa vontade de fazer esse podcast, né? Não quero me estender muito, mas a gente sempre buscou, né, pessoas e tentou ter uma régua alta e tentar buscar elevar nossa régua como um parâmetro nosso. A gente tem muito disso. O Antônio, já trabalho com ele há muito tempo, a gente tem umas conversas boas. E você tem alguma expectativa de onde a gente pode... Como é que a gente pode fazer isso tudo aqui? Onde é que a gente pode chegar, Antônio? Como é que tá isso? Eu fiquei pensando nisso no caminho. Assim. Essa pergunta não estava nem combinada, mas ela é válida também. Porque a gente sempre foi muito incomodado em saber que aquilo que a gente está fazendo está gerando bastante resultado, está gerando bastante valor. Quando a gente passou pelas empresas, a gente já trabalhou em várias empresas juntas, toda vez que a gente conversa com as pessoas, a gente mentora as pessoas, a gente quer saber se o modo como está sendo feito, se a gente realmente está conseguindo mexer os ponteiros, se a gente está conseguindo gerar valor para a sociedade, gerar valor para as pessoas, ajudar as pessoas a produzirem mais e melhor. Então, quando surgiu essa ideia, e você falou, pô, Ways of Working, né? É. Então, cada vez mais vão surgir novos modelos com tendências, novos modelos com pessoas, novos formatos, né? Então, acho que é um prazer imenso a gente poder estar discutindo, vendo o que está dando certo, o que está dando errado, e trazer ideias para as pessoas também poderem aumentar as suas produtividades, fazerem mais, fazerem melhor, entregar coisas diferentes aí para a sociedade. Legal, né? Legal. Acho que é a realização de um sonho. Mas vamos lá, acho que a gente separou alguns temas e é super importante que a gente entendeu, né, do movimento do ano passado, de coisas que aconteceram que a gente pegou como tendência, ou o que pode ser ou que não pode ser uma tendência para esse ano de 2024. O primeiro tema, Antônio, que eu queria trazer é o tal do tema do layoff. Será que aconteceu em 23? Será que vai se repetir em 24? Né? Essa é a dúvida que a gente discutindo, quando a gente está falando assim, coisas que aconteceram em 23, será que elas se replicam para 24? Layoff foi um negócio que pegou muito forte, né? Isso mesmo. Então, esse é um tema interessante. Eu peguei alguns dados aqui do Layoffs Brasil, que em 2023 foram registrados mais de 20 mil layoffs nas empresas de tecnologia no Brasil. É um número bem expressivo, assim, é um número importante. Como é que você vê isso? O porquê disso tudo, na tua visão, para a gente discutir um pouco aqui? E é interessante, né, Fabrício? Porque sempre existiram outras crises, né, em outros momentos, bolhas que estouraram e tudo mais, mas eu nunca tinha sentido isso ser pegado à área digital. Né? Então, o Ways of Working, muito a gente está falando aqui do digital, como que a gente cria produtos digitais, como é que a gente cria produtos que encantam e que geram valor. Mas eu não tinha passado... nesses quase 20 anos aí de carreira, tinha passado por situações que tinham afetado a área digital. E esse foi um ponto interessante, que pegou pesado bastante nesse ano, né? Então, eu gosto muito de analisar para discutir um pouco o layoff, porque a própria palavra, às vezes, ela perde um pouco o significado. Então, dá uma banalizada. Isso. No ano passado, eu estava dentro de uma organização
E houveram, dentro dessa organização especificamente, houveram 5 grandes ondas de corte. E eu acabei estando à frente, ajudando na organização de 3 dessas ondas. Então, eu entendi muito bem como funcionava ali dentro da empresa, quais eram os objetivos, o que estava acontecendo nessa questão dessas ondas de corte. E era uma preocupação grande que a empresa tinha, porque chamar de layoff, só que as pessoas fora da empresa, né, o próprio Layoff Brasil ou outros grupos, tinham informações instantâneas. Era muito interessante, porque eu tinha uma certa informação, né, que estava conduzindo ali junto com lideranças que precisava ter aquele ajuste financeiro, e quando era executado em questões de horas, o mercado estava sabendo com muita propriedade o que estava acontecendo. Então, a informação acabou fluindo muito rápido. Mas, como eu participei de alguns processos, eu gosto de contextualizar, né? Vamos falar que layoff por que ele aconteceu? As empresas, elas acabavam tendo uma questão de ajuste financeiro. Houve uma crise global, houve uma crise que afetou diversos países, seja por fim ali do Covid, guerras e tudo mais. E muitas empresas falavam assim, não, eu não vou ter layoff, eu não vou cortar, eu não vou reduzir. Só que se o seu cliente corta, se o cliente do teu cliente corta, chegou uma hora que eu percebi que virou uma bola de neve, né? Muita gente discutia, o layoff é uma moda ou não é uma moda? Então, isso é uma pergunta boa, assim, de moda. Eu sempre vi a questão de cortes acontecer. Desde que eu trabalho, desde que eu me entendendo cada vez mais do mundo corporativo, assim, cara, no final do ano vai ter algum corte. Isso acontece na maioria das vezes. Agora, o tema modinha do layoff, eu acho que é um ponto que vale falar, porque eu não sei se as empresas estão usando isso como um artifício para talvez fazer algum movimento que ela precisa fazer e não consegue fazer por N motivos, ou não, se isso daí é uma tendência mesmo de gestão. O corte passa a ser layoff mesmo, ou não. Tem corte e tem layoff. Esse é um tema importante. Vou contar bastante um pouco da experiência que eu tive. A empresa, ela tem capital aberto, então ela tem que reportar para acionistas. Ela tem os seus números cada vez mais abertos. E existia uma dificuldade grande de atingimento desses números. E conforme há essa necessidade de atingimento dos números, é natural das empresas terem a redução de custos, né? E isso funciona na própria empresa que eu lidero hoje. Se a conta, na sua casa, se a conta não está fechando, ou a receita versus o que você está gastando, você chega uma hora, vai sentar lá com a Fernanda e falar assim, o que a gente corta, o que a gente reduz. Então, isso é uma política normal das empresas terem esse ajuste de custo. O problema aí o meu ponto da moda, né? Conforme várias empresas começaram a fazer isso de forma sistemática, muitas empresas começaram a se questionar, mas peraí, se todo mundo está fazendo, será que tem algo errado aqui? E por que layoffs vai entrar nessa discussão de ways of work? Mas peraí, layoff é uma coisa, é uma tendência, o que tem a ver com ways of work? Conforme as empresas de tecnologia, né, ou as áreas de tecnologia começaram a ter suas reduções de custo, as pessoas começaram a olhar para dentro e falar, mas peraí, será que eu estou realmente otimizado ou não? Será que o meu time está produzindo aquilo que pode produzir ou não? Né? Então começa a influenciar na maneira de trabalho. Influencia na maneira de trabalho. Influencia em um aspecto bem importante, né? Será que esses times realmente eles estão produzindo o máximo que eu estou podendo? E aí eles acabaram utilizando... aproveitou que o mercado todo mundo estava fazendo, então não é errado eu fazer se todo mundo está fazendo. Então... eu vejo, concordo com tudo que você falou, mas eu vejo uma questão de um impacto em um nicho de trabalho, que é o nicho digital, onde a gente atua, muito forte. Por quê? Porque você tinha muito dinheiro, muitas oportunidades acontecendo e a todo momento ali, né, disponíveis. Você tinha a meta, que muitas vezes não muda, então a gente tem cortes, tem layoff, as pessoas são desligadas. Esse ponto é um ponto interessante. E a meta não muda, o objetivo não muda da empresa. Esse ponto específico, então, eram 3 ondas de corte que eu acabei liderando dentro dessa organização. E dentro dos 2 primeiras ondas de corte, então, veio uma diretriz da empresa,
precisamos reduzir ali 15% dos nossos custos. Uhum. Tudo bem, então a gente começou a fazer as manobras para redução de custo. Mas a meta que tinha sido combinada no começo do ano não mudou. Aí teve uma segunda rodada de corte, mais 10% de redução de custo. A meta que tinha sido acordada no começo do ano não mudou. Então, o próprio... Né, não é estranho se você começa a fazer corte e não muda a meta? Isso. Mas o todo é estranho, porque o investimento ele ainda está alto. A gente vê e entende, lê muitos relatórios de falta de profissionais, dificuldade de encontrar profissionais, né? Não falta, talvez, dificuldade de encontrar profissionais. Então, a oportunidade existe, o dinheiro também existe, o faturamento existe, porque as empresas digitais estão crescendo cada vez mais, e o corte ele vai acontecer também. Então, se você misturar, teoricamente, isso numa panela... É estranho, o sabor que sai desse negócio é estranho. Então, como modelo de trabalho, eu acho que a gente tem que ficar muito ligado nisso, tanto positivo quanto negativamente. Eu entendo que, e acredito que no meu plano de carreira, eu preciso pensar em como não estar habilitado a um layoff. Porque eu vou cair nessa tua situação que você trouxe de eu estou contribuindo com as metas efetivamente ou não sei se eu estou contribuindo. Não saber se está contribuindo, para mim, é um problema. Porque você fica no escuro. E quem tá no escuro, na hora que a mãozada vier, pode pegar ali. Porque ninguém sabe quem é você. Também um ponto importante é que nos últimos 5 anos, 10 anos, houve muito investimento dentro do digital e a meta era criar times, criar squads. Quantas vezes a gente já viu isso? A gente trabalhando dentro de uma consultoria, de repente chegaram pra gente e falaram assim, ó, a gente quer 28 Agile Codes. Mas como assim? De uma hora para outra você falar que você quer 28 Agile Codes? Ninguém sai do 0 Agile Coach para 28 Agile Codes, um grande banco. Então você vê como, conforme aumentou a quantidade de investimentos em transformação digital, em times, em squads, assim por diante, automaticamente começou a dar uma banalizada. Então pessoas com baixo conhecimento, eu sou trainer da Scrum.org, ajudo as pessoas na certificação PSM1, e eu vi muita gente comprando banco de perguntas, passando na prova, e pronto, o cara era um Scrum Master. E aí a gente vê hoje em dia times que não operam mais com o Scrum Master, por quê? Porque banalizou. Então, agora é quase como tá voltando a um cenário, estava inflado, e está voltando num cenário um pouco mais sustentável. O grande ponto é as pessoas que conseguirem realmente demonstrar que a forma como elas estão trabalhando ajuda na vantagem competitiva da empresa, geram valores para a área, elas vão estar mais posicionadas. Pode até que se em algum momento, em algum corte, sejam desligadas, mas a recolocação delas são muito mais fáceis comparado a pessoas que eram quase um commodity aí, né? Sim, sim. Mas aí pensando aí também em modelos de trabalho, como que você avalia o impacto para os profissionais a partir de um layoff, quem participa e quem não participa também, porque ficou ali numa situação da meta, que a gente falou que a meta não mudou, e da própria empresa. Qual é a tua visão sobre isso? Sobre o modelo de trabalho, para quem caiu no layoff, qual o impacto? Para quem ficou, qual o impacto? E para a empresa, qual o impacto? Eu acho que as pessoas têm que até entenderem o seu próprio plano de carreira. Muitas vezes os funcionários, eles colocam, qual é o meu plano de carreira, pedindo um plano de carreira para a empresa. Mas eu nunca deixei o meu plano de carreira na mão de uma empresa. Eu fiz o meu plano de carreira. Então, os profissionais que conseguirem descobrirem sobre como eles atingem uma alta performance. Então, acho que um primeiro ponto de atenção é esse. Se você participou de um layoff, automaticamente você não está compatível ali com uma estrutura da empresa. O que você aprende com isso? O que você evolui com isso? E tem um ponto bom, né? Que aí não é uma crítica, mas se a empresa é uma empresa muito digital, muito madura, acho que vale uma reflexão muito profunda do quanto que você não é compatível com aquele ambiente, com aquela senioridade, talvez, com aquela maturidade. Que aí você poderia pensar muito em, talvez seja algo que eu deixei de fazer ou que eu não consegui, de alguma maneira, demonstrar. Ou não. Teve pessoas dos meus times que foram desligadas e que eu contrataria elas hoje de olho fechado. De olho fechado eu contrataria essa pessoa. Também tem isso. Mas é porque estava muito inflado. Então a pessoa faz aquela reflexão, a pessoa saiu na terceira onda de corte, até o próprio desligamento foi diferente. Falei assim, cara, olha... infelizmente tem que cortar um dedinho para não perder a mão e não tem nada a ver com você.
Então, houve também direcionamentos estratégicos das empresas. As empresas, muito começou a ouvir se falar também, Fabrício, sobre designs organizacionais, sobre reorganização de times. Legal. Por quê? Você começa a ver que você começa a inflar a tua estrutura, e aí quanto mais gente você coloca na tua estrutura, menos código-fonte você lança. Quanto mais gente você coloca na sua estrutura, menos código-fonte vai para a produção. E aí chega uma hora que as pessoas falam assim, vamos deixar mais linha a estrutura. Então as empresas começaram a discutir muito de reorganização também de times, como que a gente modela times de uma forma diferente, para que eles fiquem mais autocontidos, para que eles consigam ter menos dependências de outros times, e aí o valor do profissional se destacar também, né? Legal. Então, eu estou entendendo aqui, aí confirma ou discorda, que o momento ou, vamos criar um momento ou nosso aqui, é que sobre o tema layoffs, a gente entende que a tendência não é o layoff. A tendência talvez seja as ações de design organizacional que podem modificar e minimizar ou fazer esse negócio. Para mim, o momento ou, gostei dessa ideia, assim, para mim o momento ou se não der ROI, é começar a ser questionado. Se não der retorno sobre o investimento, se você falar que aquilo que você está fazendo, se você não conseguir dizer se aquilo que você está fazendo está mexendo no ponteiro da organização, começa a ter uma bandeira amarela. Legal. Que foi o que aconteceu. Muitos times, né, tiveram cortes e não alteraram as receitas, não alteraram as metas. Então, existia uma ineficiência do que a pessoa estava fazendo. Para mim, o momento, está tendo retorno sobre o investimento? Hoje você é uma peça fundamental, você consegue dizer que aquilo que você está fazendo realmente gera uma vantagem competitiva para a organização? Se você tem dúvidas, dá uma olhada de uma forma diferente. Legal, legal. O ROI que é essa fórmula secreta, né? Então, acho que é uma discussão super importante você minimamente saber o que é o ROI do ambiente onde você está inserido. Acho que vale muito também o exercício do, o que é o retorno sobre investimento daquilo que eu sou hoje, né? Então, para mim, gostei dessa tua fala, o momento concordo com você. O que é o retorno do investimento daquilo que eu sou hoje na organização? Não tem espaços para times ruins. Está diminuindo o espaço para times ruins. Se não é um sim óbvio, talvez seja um não. Eu gosto muito do sim óbvio, assim. Quando a gente pensou em fazer o podcast, a gente falou, cara, é o momento? Então, é o sim óbvio. Não tem outra opção. Exatamente. Legal, legal. Bacana. E não sei se a gente fala mais disso ou se a gente mata esse tema daqui. Acho que podia ir para o próximo tema. Vamos pro próximo. A gente tem bastante coisa legal. Você falou uma frase aí que vai conectar com esse segundo tema aqui, que a gente, como especialista em práticas de agilidade e vivendo esse mundo, a gente está ouvindo sobre o fim da agilidade já faz um tempo. O ano passado... Eu escrevi um artigo ano passado, fim da agilidade. O segundo semestre do ano passado foi muito fim da agilidade, a bolha estourou, muitas coisas vão mudar e tudo mais. Muitas coisas vão mudar, real. Mas tem um artigo que a gente até separou para fazer uma análise aqui, que foi postado pelo Joca sobre um evento que aconteceu, vou dar uma lida aqui sobre a notícia. Na conferência da Figma, o CEO e cofundador do Airbnb, Brian Chesky, em uma entrevista para Dylan Field, que durante a pandemia eles se livraram da clássica função de gerenciamento de produtos. Então, o título do post, que é muito bom do Joca, é O Fim dos PMs no Airbnb. Eu vi esse artigo e eu vi o barulho que deu nisso. Eu não sei se a galera leu o artigo ou se pegou somente a chamada e ficou em cima disso. Eu queria uma opinião tua em que a gente pudesse refletir aqui sobre o todo desse tema. Né? Será que é o fim do papel de Product Manager? Né? A resposta curta, se eu tivesse dar uma resposta curta, é o fim? Sim, mas tem um mais depois, né? Tem um mais depois, porque vamos entender qual que é o contexto ali que estava dentro do Airbnb. Eles estavam... foi bem logo o início da pandemia. Então, essa fala que eles cortaram o PM, né, lá dentro, o Product Manager, eles cortaram o Product Manager por quê? Eles estavam pós-pandemia, a receita deles, o faturamento deles caiu em 80%,
É muito, 80%. E eles estavam perto de abrir o capital. Era pós-pandemia? Foi logo no começo da pandemia. Tanto que eles até falaram assim, 80% do nosso faturamento caiu na China. Por quê? Parece que tem um tal de Covid aí. Então foi durante a pandemia, não pós. Durante a pandemia, durante o começo da pandemia, bem no comecinho da pandemia. Realmente. 80% do faturamento, ele acaba diminuindo. E quando você vai abrir capital, você vai abrir o IPO. Nossa. Literalmente, eles entraram em estado de guerra. Então, o presidente lá, né, o CEO, ele falou, olha, ou a gente muda, né, ou a gente vai morrer. É quase como o negócio estava à beira da morte, dado esses números, dado o que estava acontecendo. Então, ele adotou uma série de iniciativas, ele fez uma série de mudanças para mudar o modelo de trabalho. O way of work que eles estavam trabalhando antes de ter começado o Covid não era o mesmo way of work que eles iam utilizar pós-início do Covid. Então, ele fez uma série de mudanças e uma das mudanças foi essa especificamente. Mas por que ele mudou esse ponto especificamente? Porque ele é uma pessoa de design. O CEO é uma pessoa de design, talvez, ele até cita na reportagem dele, que talvez ele, dentro das 500 maiores empresas da Bolsa Americana, ele é o único que não é de finanças, que não é administrador, que não é operação, que é design. Então, ele acabou mudando a estratégia da Airbnb, ele mudou o formato do Airbnb para ser uma empresa de design. Então, por exemplo, é normal numa empresa de produto você falar assim, vai lançar essa funcionalidade, se ela tem retorno sobre investimento, sim ou não. Ou se no teste AB isso deu um retorno positivo ou não deu retorno positivo. Ele falou, não é assim. Vai funcionar como? Você é apaixonado pela feature que você fez? Se você não for apaixonado, se você tiver vergonha de colocar o seu nome, não lance. Você tem que ser apaixonado por lançar aquilo lá. Você quer colocar o seu nome naquilo lá. Então, ele mudou o paradigma da organização. Na hora que ele mudou o paradigma da organização, ele juntou o papel do PM com o papel de marketing e criou uma nova função ali. Então, para ele fez sentido. Então, faz sentido acabar o PM para todo mundo? Não faz sentido acabar o PM para todo mundo. Nesse contexto que ele colocou, fazia sentido. Mas o que eu achei interessante, né? A gente foi falar do papel do PM, só que eu achei sensacional a mudança do Airbnb no Ways of Work. Eles mudaram vários pontos de Way of Work e eles saíram de um faturamento que estava ali no break-even, né, que estava no empatado, e um fluxo de caixa depois de fazer essas mudanças, 4 bilhões, né, de fluxo de caixa. Então, poxa, peraí. Se eu estava num cenário que eu estava prestes a morrer e de repente eu faço uma série de mudanças, inclusive tirando o papel do PM, e eu atinjo um resultado expressivo desse, eu acho que tem coisas que a gente pode aprender para a gente trazer para os nossos times. Tem coisas que a gente pode aprender nesse contexto para a gente aplicar no nosso dia a dia mesmo. Sim, né? sim. Sobre o Ways of Work, acho que é uma disrupção, né, sobre a linha de pensamento de trabalho bem grande sobre sobrevivência. Então, eu ouvi essa frase de muitas pessoas de que todo plano vai por água abaixo na hora que a primeira bala é disparada. Assim. Todo mundo sai correndo para todo lado. Então, você precisa se adaptar muito mais ao momento que você vive. E eu vejo que essa mudança que ele trouxe lá foi uma mudança que ele precisou ter essa posso falar uma mão firme sobre essa mudança, porque não foi uma mudança evolucionária, não foi uma mudança estruturada, talvez, não foi uma mudança tão bem pensada para acontecer. A gente precisa reagir agora, e algumas vezes até a maneira de trabalho ela precisa ser moldada sobre a realidade que a gente vive. Talvez uma mão um pouco mais pesada, com consciência de que aquilo é realmente necessário, porque você tem um objetivo maior daquilo que você quer construir, é necessário. Eu vejo também que, como aprendizado sobre esse case, né, que para mim é um case, eu não vejo isso como a polêmica. E muitas vezes, quando eu vejo alguns artigos assim, eles são maravilhosos porque ele levanta uma polêmica muito grande e o core da leitura é você entender que um trabalho diferente foi realizado ali e que com isso você pode aprender e levar frações desse aprendizado para você. Eu nunca vou chegar numa empresa que eu fizer ou que eu estiver participando e vou falar assim, então, a partir de agora vamos cortar todos os PMs aqui, porque o Airbnb cortou lá e agora a gente vai fazer aqui. Uma fala dessa beira a uma falta de sensibilidade sobre
ao negócio como um todo. Porque tem pessoas lá, tem toda uma estrutura, tem toda uma questão até social de tudo que está acontecendo ali e do próprio negócio. Mas que reagir à realidade é muito importante e que a gente tem que estar muito ligado sobre com quem a gente está lidando, né? Porque eu estava vendo a gente sempre vê muitos posts, sempre vê muitos cortes de podcast. O concorrente, ele não vai esperar você ter ou falar assim, concorrente, eu vou fazer um negocinho aqui, tudo bem se eu lançar uma funcionalidade que vai acabar com o teu mercado aí? Ele não vai fazer isso, ele vai fazer porque ele vai defender o dele. Então a gente tem que estar ligado sobre os concorrentes e não ficar esperando as coisas acontecerem, se encaixarem, talvez um modelo mais orgânico, mais natural disso tudo. Eu vi essa escrita desse artigo e o vídeo também, que até revi, pensando muito nessa visão de ways of work, né? De o que a gente pode trazer de trabalho, de maneiras de trabalhar. E para mim, eu não sei se é a hora do momento ou, mas para mim o momento ou é a aplicação prática desse conceito do vamos reagir agora. Então, aqui é um case de que dá para fazer isso numa organização gigante. Até na própria apresentação, lá no evento, ele fala que ele tinha uma estrutura de não sei quantos líderes, embaixo de não sei quantos líderes, a gente até conversou disso. E quanto maior isso, menor a capacidade de entregar coisas novas e novas funcionalidades e algo que agregasse ao produto final. Então, se você, líder, não está prestando atenção na maneira de trabalho da tua equipe e da cadeia como um todo, e está focado em outras coisas, existe um risco grande aqui. Então, acho que o meu momento ou aqui é sobre o líder, independente do mais alto escalão, precisa olhar muito para dentro e falar assim, cara, eu tenho um ambiente aqui onde aquela tua frase do começo, aquela funcionalidade que vai ser lançada, a galera tá apostando o salário ali. E eles estão com o sangue nos olhos, assim, para soltar esse negócio logo, porque é o que eles acreditam que vai mudar e vai mover o ponteiro e vai fazer esse negócio todo acontecer. O caso do Airbnb mostra muito que a estrutura estava muito inflada. E eu conversando com o executivo essa semana, ele me fez essa pergunta, Antônio, será que não está tudo muito subestimado, muito inflado? Então eu vejo que muitas empresas também estão com essas estruturas. O que ele foi fazer uma mudança estrutural muito rápida ali para reagir. Mas dentro dessas mudanças, para mim teve um momento muito importante ali quando eu estava vendo, que ele usou a seguinte analogia. Tua casa começa a pegar fogo. O que você pode fazer? Você vai correr o mais rápido possível para fora da casa e você vai conseguir levar talvez 10% das coisas. Você vai selecionar quais os 10% que você pegaria se sua casa começa a pegar fogo. Você vai selecionar 10% das coisas. Você vai pegar ali talvez um dinheiro, vai primeiro garantir que os filhos, né, foram tirados, estão em segurança, as pessoas, mas você vai dar uma priorizada nos seus 10%. E ele usou essa lógica. Começou a pegar fogo o negócio dele. E aí ele falou, quais são os 10% que eu salvo? Então, dentro de um time, dentro de uma tribo, dentro de uma squad, se começasse a pegar fogo agora, se houvesse escassez financeira agora, o que você salvaria? Será que essas funcionalidades que você está fazendo, você continuaria fazendo? Então, assim, a priorização é algo que ele mexeu na essência e que eu vejo que os times hoje em dia, eles precisam também voltar para essa essência. Voltar para essa essência será que as coisas que eu estou fazendo realmente estão mexendo o ponteiro da organização? Uhum. Muitas coisas que são feitas, a gente já viu relatórios no passado, muito era feito, pouco era utilizado, né? E eu acho que existe ainda. Quantas coisas eu fiz, ou quantas coisas quem está ouvindo, a gente também, eu vendo, já fez, que colocou em produção e meio que não sabe se aquilo teve uso ou não. Eu particularmente, muitas coisas que eu fiz caiu nessa situação. Lógico que, até por ser muito incomodado, eu tentei correr atrás de bastante, mas honestamente, eu confesso que eu devo ter trabalhado no passado aí em coisas que efetivamente não faziam diferença alguma, assim. E é uma realidade, assim. Talvez por até
desconhecimento, até desinteresse. Muitas vezes eu estava em algum momento de não entender aquilo que eu estava fazendo, entra esse ponto também, até do propósito de atuação. Tem a questão de ter as pessoas fazendo aquilo porque elas acreditam daquilo. É um pouco de um ambiente de trabalho que beira a um conceito filosófico e ideológico maior, né? De ter as pessoas certas nos lugares certos, com um propósito alinhado, que a gente busca muito, que é muito difícil de ter, mas que, na maioria das vezes, eu acho que vale muito esse ponto da casa pegando fogo. Antigamente você salvava as fotos, né? Hoje em dia tá tudo digital, então as fotos você não precisa mais salvar. Você vai salvar os seus filhos, os pets e sei lá mais o que, alguma lembrança que você tenha mais física lá, mas é uma analogia boa essa da casa pegando fogo. Essa semana eu ouvi uma frase de uma pessoa que falou, olha, se eventualmente eu reduzisse um time meu, eu talvez não afetaria muito a minha meta. Então, essa pessoa, talvez esse time não está fazendo algo tão prioritário. Eu ainda vejo muitos times no mercado que são fábricas de features. Eu ainda vejo muitas áreas de tecnologia, principalmente, que são fábricas. As áreas de negócio, elas têm brilhantes ideias, aí a pessoa tem uma ideia do que ela quer construir, a partir daquela ideia do que ela quer construir, aí ela cria uma meta, cria um OKR, depois, é o contrário, ela não cria a meta e depois ela cria o plano dela. Ela cria o plano, depois ela descobre qual é a meta que ela vai bater e depois ela acaba passando essa complexidade para uma outra área, que é a área de tecnologia, que eu não entendo direito, mas deixa os caras trabalhar lá, passa por debaixo da porta. Eu acho que essa junção, essa unificação, esse trabalho cada vez mais estratégico, ele é importante, mas ele só vai acontecer com pessoas estratégicas. Não adianta você ter fornecedores, não adianta você ter pessoas no time que você contrata buscando a maior simplicidade possível, mas depois você querer que essa pessoa seja um nível estratégico, consiga discutir o negócio. Uhum. Então, a formação dos times, e um ponto que ele cita no vídeo dele, ele falava que ia falar com cada um dos PMs, e cada um dos PMs tinha o seu roadmap. Só que cada roadmap, ele não era independente, autocontido. Então, todo mundo tinha o seu roadmap, mas para aquele roadmap ser lançado, sempre dependia de outros times. Então, você percebe que começou a ficar uma gestão de dependências enorme. Aí, o que ele fez? Ele falou assim, gente, joga fora todos os roadmaps. Só vai existir um roadmap, que é o roadmap que está num nível acima. Que às vezes a gente já, em empresas que a gente passou, a gente tentou falar assim, níveis de voo, né, em flight levels. Isso. Se não está nesse roadmap no nível de cima, não faça, não desenvolva, não codifique, não lance. Então ele também fez o quê? Um melhor alinhamento estratégico e operacional. Quando ele tirou os roadmaps da base e colocou o roadmap para cima. Então, as pessoas que estão executando esse projeto têm que ter uma certa maturidade para conseguir pegar um roadmap que está acima e decompor aquilo ali em um plano de trabalho e passar para o seu time. Por isso que eu bato muito forte nas pessoas que estão dentro dos times. Né? Legal, legal. Tem uma grande amiga minha, Ingrid, que ela fala uma frase que eu acho maravilhosa, que é a gente pegar o alvo e tentar acertar a bala. Então, muitas vezes a gente tem uma meta que é o alvo. Então, eu fico tentando acertar a bala com esse alvo e não o contrário, né? Você tem a bala e você precisa acertar o alvo de uma maneira muito mais nítida e consciente, que é muito sobre entender a meta e não ter, talvez, o roadmap do roadmap do roadmap com o seu backlog e o seu release plan, que talvez esteja conectado a todos essa cadeia dali para cima. Pode falar. Mas só recapitulando antes que me queimem vivo aí, né? Então, vai acabar o papel do PM. Esse papel que não consegue fazer essa conexão com o estratégico, esse papel do PM, que é uma fábrica de features, que faz o seu roadmap e sempre acha motivo por que não conseguiu lançar, esse papel vai acabar. Assim como o papel do agilista que só marca a reunião também vai acabar. Então, o que vai cada vez mais ter, né? Eu já tive em organizações que o pessoal de produtos falou assim, não, aqui a gente não é Product Owner, aqui a gente é PM. Só que quando eu olhava, foi só uma mudança de casca, porque executavam exatamente igual. E no fundo não fazia gestão de produto, não conseguia fazer lançamento de coisas que realmente desse uma jornada, uma experiência bacana. Então, esse modo de trabalho, ele vai acabar. Cada vez menos vai ter espaço para esse tipo de trabalho.
Cada vez mais a gente vai ter trabalho de... Quer chamar o nome de PO, quer chamar de PM, quer chamar de... Seja o nome que quiser. Mas cada vez mais tem espaço para a pessoa que faz gestão de stakeholder, para a pessoa que consegue se comunicar muito bem, que consegue usar as técnicas de priorização, que consegue garantir não só a idealização, mas que na execução também os times estão motivados. Cada vez mais vai ter espaço para esse PM 2.0, vamos dizer assim. É um pouco da liderança, né? Você talvez se apegar menos ao cargo e à sigla que você e muito mais sobre a liderança que você faz sobre as pessoas que estão no teu grupo de trabalho. Eu estou dando um desafio bacana para essa galera efetivamente sabe e gosta de fazer aquilo? Sim. Se não, talvez o lugar dessa pessoa não seja ali, talvez o lugar dessa pessoa seja em um outro lugar onde ela vá conseguir desempenhar um papel bacana. Até também respondendo a pergunta, né, a gente relacionou o fim da agilidade com esse artigo do fim do PM, que é uma evidência, né, muito, não tão direta, mas é uma evidência real, porque o fim da agilidade é sempre falado do fim por fim. O SM vai acabar porque ninguém está contratando mais e tudo mais. Concordo com você. E eu entendo que o fim da agilidade, ele é uma coisa real. A agilidade padrão, se é que existe. Porque a agilidade, por essência, ela é evolutiva, ela é adaptável, ela é isso tudo. Ela precisa mudar, ela não é a agilidade escrita na pedra. É muito louco pensar que alguém pense que a agilidade vai morrer efetivamente porque o Scrum Master não vai ser somente o Scrum Master. Ele vai ser o Scrum Master e vai agregar um papel de liderança de produto. As pessoas, elas acham muito que a agilidade é a área de agilidade, e não é. Agilidade é uma coisa, é uma capacidade da organização de responder a mudanças, de melhorar, de aumentar a produtividade. A área de agilidade são as pessoas que deveriam estar conseguindo fazer isso. Então pode ser que a área de agilidade morra. A agilidade não vai morrer. Pode ser que a área de produtos morra. A gestão de produtos não vai morrer. Vai continuar precisando você discutir as melhores estratégias de gerir aquele produto. Com certeza. E eu tenho uma frase que, para mim, agilidade é uma habilidade de gestão. Assim como a própria habilidade de gestão de projetos, assim como a gestão de riscos, assim como a gestão de pessoas e disso tudo. Um líder que quer melhorar, um líder que quer ter uma liderança positiva com a sua equipe, com o seu grupo de trabalho, também precisa entender sobre agilidade e ter essa habilidade de gestão agilista habilitada nele. Porque é um ponto da velocidade, é isso que a gente falou dessa desdobramento aqui do Airbnb, onde eles entenderam o movimento real, um negócio totalmente imprevisto, que foi o Covid. Quem falou que dava para se prever para o Covid, tá fora da realidade, uma pessoa muito evoluída, e que mudou tudo, né? Absolutamente tudo, a gente sabe disso, já é muito falado, acho que nem vale muito falar sobre isso, e que, no fundo, a agilidade, no nosso entendimento aqui, como tendência, a agilidade tradicional pode morrer, mas a agilidade e essa evolução, ela não vai morrer. É uma tendência mesmo para 2024. Boa! Aí tem um próximo tema aqui, super legal, acho que é um dos temas mais bacanas de que a gente tem discutido. Será que isso é tendência ou não é tendência? Que a gente tem falado nesses últimos tempos. Ponto, cada vez mais eu vejo os grandes players aí, né? Citando. Uma tendência de times de alta performance. E aí eu queria... você foi uma das pessoas que melhor definiram, assim, e aí eu reconheço o conceito de times de alta performance. Aí que você queria que você explicasse a tua visão sobre isso. Eu falei muito sobre times digitais de alta performance, porque a nossa bagagem sempre foi ali dentro do mundo de tecnologia. Mas o que foi interessante, né? Eu estava dentro de um projeto uma vez, onde a gente estava aplicando as melhores práticas, tanto eu como práticas de agilidade, tinha um outro Product Owner ali comigo, PM, né? O Vlad aplicando as melhores técnicas de produtos, a gente tinha uma liderança técnica. E aí eu comecei ao seguinte ponto. Por que aquele time que a gente estava trabalhando, ele estava dando muito resultado positivo? E do lado daquele time, tinha um outro time que teoricamente aplicava as mesmas práticas. Mas por que aquele outro time não tinha tanto sucesso? E aí, depois de fazer esse projeto, foi mais ou menos uns 4, 5 meses ali nesse projeto,
a gente fez meio que uma análise final, quase que um papo de bar. Mas peraí, por que a gente aplicou aqui e deu muito certo e a gente vê outros times aplicando, teoricamente, a mesma coisa que a gente aplica e não mexendo o ponteiro? E aí a gente começou a perceber que tinham vários elementos chaves que a gente aplicou que não está muito na cartilha, que não está muito ali nos frameworks aplicados. E aí, a partir daí, eu comecei a tentar hackear, né? Hackear quais as características de um time de alta performance? Você já deve ter passado por times digitais de alta performance. Por que esse time... O que ele tinha que fazia com que esse time gerasse muito valor, que mexesse muito o ponteiro? Então, hoje, eu sou apaixonado por isso, sobre tentar entender como a gente cria times digitais de alta performance. Aquele time que, dependendo de qual way of work, dependendo de qual é a composição dos times, como eles trabalham, não sei, né, uma série de características, ele consegue, no menor espaço de tempo, gerar mais resultado, mexer o máximo possível do ponteiro. E aí vem, ao longo, né, de 2023, escrevendo sobre isso, pesquisando, cada vez mais tentando entender como é que a gente cria times digitais de alta performance, mexer o ponteiro da organização. Vocês vão ver que várias empresas onde a minha consultoria acaba trabalhando, essa frase é uma frase repetida constantemente, que é, tá mexendo no ponteiro da organização? Ela vem o Antônio aí, tá mexendo no ponteiro da organização? Se não tá, a gente tem que discutir por que não tá. Uhum. Não, eu trabalhei em equipes, até a gente trabalhou em equipes num passado mais distante aí, em que a gente tinha uma máxima, né? Seguindo essa linha que você falou aí. A equipe do que tá vindo ali é uma equipe que vai ser amada ou vai ser odiada. Porque essa galera, eles vão vir sedentos por fazer o ponteiro mexer, para fazer e ter esse diferencial, né? Para demonstrar que dá para se trabalhar de maneira diferente, dá para se trabalhar de uma maneira que foca em resultado. Muito mais do que fazer o framework A, B ou C, ou tá fazendo a reunião de 1 hora ou meia hora, ou tanto faz, ou ter o papel 1, 2 ou 3. Essa galera tá vindo. E quando eles vêm, eu vou me esconder aqui porque eu não quero trocar olhares com eles, não. E isso era um sentimento muito louco, que pelo menos para mim batia, porque eu me sentia dentro de um time de alta performance. Eu me sentia dentro de uma equipe que tinha um diferencial, que era reconhecido por isso. E fazer parte disso, na minha experiência, foi muito bom. Então, acho que muito do benefício de ter esses times também é fazer parte de algo que você entende que é realmente esse time? O que esse time tinha que você acha que ele tinha alta performance? Você consegue pensar assim, você hackeando esse caso... Uhum. Dá um exemplo do que esse time tinha. Olha, tem coisas que vão parecer meio loucas, mas esse time tinha espírito. Esse time tinha uma cara, a gente tinha um nome de time, a gente tinha uma fala em conjunto, a gente tinha frases que todo mundo falava, a gente respirava, a gente tinha camisa, a gente se reunia, eram pessoas que eram compatíveis, tanto de emocionalmente como no trabalho. Eram as melhores pessoas mais especialistas do mundo? Não eram. Só que a gente se ajudava tanto que o grupo era um super especialista. A gente fazia com que esse negócio acontecesse. A gente dominava todos os temas? Não. Mas quando surgia um tema, a gente mergulhava e fazia com a inteligência coletiva esse negócio ser muito mais fluido para todo mundo. Acabava que a gente construía algo maior, muito maior do que eu saber ou o outro saber. A gente construía algo que, se eu não pudesse fazer, algum outro a par meu conseguiria fazer. Então, tinha essa relação de confiança, tinha essa relação de pertencer, porque eu queria estar lá. Era um negócio que, vem aqui, eu vou te dar uma proposta de não sei quantos dinheiros aqui. Eu falei, não, tô tranquilo porque eu quero estar aqui. Ainda vou rodar muito aqui para aprender. Entendo que não é algo eterno. Chega um momento em que você... talvez bate no teto. Isso aconteceu comigo. Eu falei assim, pra mim deu, tô maravilhado, acho que vocês conseguem seguir aí e eu vou para outros desafios, porque eu preciso rodar esse em outros lugares. Você fica na vontade de querer exercitar ainda mais isso, mas respondendo a tua pergunta, esse time tinha esse espírito, assim, de pertencer. Legal. Esse espírito, né, que você disse, você foi dizendo várias outras características ali. Eu fiz um estudo, não é um estudo tão grande, mas foram mais de 500 respostas, né? Mais de 500 pessoas
dentro de alguns treinamentos, eu fiz essa mesma pergunta que eu fiz para você. Eu perguntei para 500 pessoas. Mas peraí, o que é esse time fora da curva? O que esse time tinha? E aí eu tabulei todas essas respostas e cheguei nas 20 principais respostas, baseado nessas 500 pessoas, né, que estão ali buscando cada vez mais ter times cada vez mais ágeis. Eu cheguei em 20 características. Dessas 20 características, 17 são soft skills. 17 não é sobre a competência técnica. 17 era justamente coisas como você acabou citando. Então, um dos pontos, quando eu vou criar um time digital de alta performance dentro da empresa, é claro que preciso ter uma pessoa que tenha um hard skill. A pessoa precisa conhecer as técnicas, mas acima de tudo, ela precisa se comunicar, ela precisa entender qual é a gestão de stakeholders que está acontecendo, ela precisa conseguir se conectar com um grupo de pessoas para ter uma motivação. Eu não acho que a inteligência artificial vai substituir os times em si. Vai mudar a forma como os times vão trabalhar. Mas você sempre vai ter pessoas. No fundo, são pessoas trabalhando com pessoas para criar produto para pessoas, venderem para outras pessoas. Então, tem muito dessa questão... E aí, complementando, se tirar todas essas pessoas, fica um monte de cadeira e computador velho. Que talvez na próxima geração, eu não vou estar aqui para ver, talvez pode ser que mude o paradigma. Então a gente sai de mudanças de paradigma. Roubei essa frase de um grande amigo meu, do Wilson, e um grande abraço para ele. São mudanças de paradigma, né? Teve um paradigma que foi um paradigma mais fabril, pós-evolução industrial. A gente está num paradigma hoje mais digital. Pode ser que depois tenha um próximo paradigma e eu não sou um futurista para dizer se vai mudar o paradigma mesmo ou não. Fala de novo. Você falou aí algumas dicas de criar time de alta performance. Aí, repete, por favor. Eu dei uma dica, né? Você selecionar as pessoas de uma forma diferente. Uhum. Você não só fazer a seleção porque a pessoa tem 30 mil certificados, porque a pessoa passou na faculdade e tal, necessariamente essa pessoa vai ser a melhor pessoa do seu time. Quando a gente vai alocar uma pessoa dentro dos times, né, para os nossos clientes, a gente tem uma preocupação muito grande de fazer esse fit muito bem. No final das contas, eu consigo ensinar, por exemplo, um Scrum Master em algum momento a fazer uma gestão de impedimentos diferente. Agora, dificilmente você vai ensinar esse Scrum Master a ser proativo. Dificilmente você vai ensinar esse Scrum Master a conseguir comunicar muito bem os relatórios. A ouvir, né? Mas você vai ensinar ele a usar uma técnica diferente de gestão de dependência. Então, um primeiro ponto, na minha opinião, é esse ponto da alocação das pessoas. As pessoas que a gente está colocando dentro dos times. Para mim, um segundo ponto uma vez que a gente colocou essas pessoas dentro dos times, a gente garantir que o alinhamento estratégico está acontecendo. Então, se eu estou falando que times digitais de alta performance são aqueles times que eles conseguem, com o menor custo, gerar mais impacto no resultado, que eles conseguem gerir riscos de uma forma diferente, ter uma boa governabilidade, né? Conseguem dar uma boa experiência para o cliente final. Um aspecto dessa minha frase tá mexendo o ponteiro ou não tá mexendo? Então, eu preciso garantir que esses times estão entendendo como que funciona esse mecanismo de alinhamento estratégico, que foi um pouco até que no Airbnb aconteceu. Na hora que ele definiu um roadmap master e todo mundo tinha que apontar para aquele roadmap, queira ou não queira, foi isso que ele acabou fazendo. Sim. Ele acabou garantindo que existia um alinhamento estratégico entre todo mundo. Então, para mim, um segundo ponto muitas vezes a gente fala de escalar a agilidade. E os grandes pensadores da agilidade, eles falam que você tem que desescalar a agilidade. Você deveria começar a pensar de forma mais segmentada os teus produtos, né? E aí volta a falar, talvez a gente tem que falar um dia só sobre design organizacional, sobre organizações dos times. Isso aí porque tá surgindo temas muito bons aqui. Acho que vai ter que ter organizações dos times, né? Mas como que você organiza os seus times para garantir que as pessoas tenham um objetivo claro? Esse seu time que você falou, ele tinha um espírito, mas ele tinha uma missão muito clara. Ele sabia o que ele ia fazer. Eu gosto de fazer a seguinte analogia, Fabrício. Pega um projeto e o projeto começa a ficar no vermelho. O projeto começa a dar problema pra caramba. E o projeto não tá saindo, não tá entregando resultado, não tá dando certo. Aí as pessoas têm uma brilhante ideia. Vamos fazer uma sala de guerra. Sala de guerra, vamos fazer o seguinte. Pega pessoas de diversas áreas, junta dentro de uma sala, coloca uma meta muito clara para essas pessoas, fazem elas aumentar o nível de interação
de comunicação e todo mundo tem um objetivo único que é resolver aquele problema. Depois de alguns dias, é claro que ele tem um nível de pressão grande, mas depois de alguns dias resolve o problema. Peraí, então esse mecanismo ele funciona, a gente tem uma meta muito clara, a gente coloca pessoas de diversas áreas dentro de uma sala, a gente aumenta o nível de comunicação. Isso não deveria ser uma maneira de trabalho. Ou a maneira de trabalho que a gente já deveria trabalhar enquanto não está vermelho. Isso, porque isso aí só é utilizado muitas vezes na hora que o incêndio aconteceu, que é a experiência anterior do Airbnb. Uma super sala de guerra aconteceu lá, ele mudou a maneira dele e fez esse negócio todo acontecer. O tema da sala de guerra é que muitas vezes ela é utilizada até como você falou da pressão, né? De uma maneira mais dura, né? De uma maneira muito mais intensa e gerando um estresse muito grande na galera. Não é de uma maneira de tentar prevenir tem muito mais. Tem um estresse bem grande, que não dá para replicar. Não dá para replicar o estresse. Mas tem coisas que a gente pode aprender ali no modelo. Sim, da questão da enxuta, né? Da cadeia de valor completa, ou ideal, né? Completa é muito forte. Mas uma cadeia de valor ideal, com objetivo específico e claro, faz com que você tenha um desempenho que é acima daquilo que você acha que é certo. E uma das coisas que eu bato muito e falo muito é que eu trabalho muito e sempre na incerteza. Se eu tô com muita certeza de algo, eu fico muito incomodado, porque tem algo que eu não tô vendo, tem algo que tá ali e que vai estourar a qualquer momento, seja isso com pessoas, ou seja isso até com o propósito de atuação. Bacana, bacana. Uma última... Talvez a gente poderia até parar um podcast um dia só para falar de times digitais de alta performance, né? A gente poderia falar aqui de melhoria contínua, de aprendizado contínuo, de governabilidade, gestão de riscos, mas você tinha pedido algumas dicas. A última aqui seria muito da evolução, a melhoria contínua, né? Muitos times, eles querem se tornar um time digital de alta performance, mas eu não posso falar que eu estou errando. Porque se eu estiver falando que eu estou errando, a cultura da organização acaba me repelindo. Então, se eu não assumo que eu tenho algo a melhorar, eu não melhoro, eu não evoluo, né? Mas aí só um cuidado também, né? Porque às vezes as pessoas acabam interpretando como se a gente vai chegar com os dois pés no peito, na empresa vão mudar tudo, e eu não acredito nisso. E vou errar pra caramba. Não, eu acredito que a gente tem que ir, faz as primeiras entregas, e a gente vai melhorando, vai evoluindo, e é uma jornada de alta performance. É isso. No final, é alta performance, não é aleatoriedade. Você não vai correr uma maratona e, de repente, você vai sair do 0 para 42 km. É uma jornada. Isso. Você vai, né, correr 5, vai melhorar o seu pace. Para mim, é a mesma analogia aí da maratona, a gente tem que aplicar nos nossos times. Bacana, bacana. Bom, vamos partir para o nosso último tema aqui, que é um tema da lista de tendências que a gente tem de IA. Inteligência artificial, generativa ou não generativa, impacta na maneira de trabalho? Queria a tua opinião sobre isso. E é interessante, né? Porque talvez essas 4 tendências que a gente pegou, né? Então a gente falou ali dos layoffs. Vai acontecer ou não vai acontecer? Aí a gente está falando aqui agora, depois falou do fim dos PM, fim da agilidade, times digitais de alta performance. Todos eles dariam para a gente falar um podcast inteiro. Mas esse de inteligência artificial, eu acho que daria para falar talvez 2 ou 3 podcasts. Eu não sou especialista no assunto, né? Eu vou falar com uma visão muito de consumidor. Uma visão de quem está acompanhando o movimento. Assim, vai mudar o mercado. Vai mudar. Eu acho que ainda vai levar um tempo para que isso aconteça. Mas é absurdo como as coisas estão avançando. Eu gosto de olhar a inteligência artificial de 2 prismas. Um prisma, né, é um copiloto para te ajudar a fazer tarefas. Então o dev vai usar aquilo lá para codificar mais rápido. A pessoa de produtos vai usar aquilo lá para conseguir montar os seus artefatos mais rápido. Uhum. O cara de agilidade, talvez não é ele mais que vai ficar montando as suas tendências e as suas previsibilidades. Então, ou até mesmo uma área de call center, atendimento, como que você melhora a eficiência operacional? Por quê? Porque você tem agora um copiloto sensacional. Legal. Então, várias tarefas que eu fazia e que muitas vezes eu chamava você para me ajudar, eu faço hoje sem a ajuda de uma outra pessoa. Mas aí eu tenho um contraponto. Eu gostei da tua frase, mas eu enxergo a IA nessa questão de ways of work como um copiloto para ajudar na tomada de decisão.
Porque eu entendo que ela pode fazer tarefas, ela pode automatizar muitas coisas, mas ela vai me ajudar muito no que eu entendo, no que eu sei hoje também, até não sou um especialista sobre isso, eu sou muito mais usuário e curioso sobre esse tema, que ela me ajuda muito na tomada de decisão. Pô, eu preciso automatizar isso? Deixa eu testar. A IA me responde aqui num nível bem, assim, eu consigo aproveitar as coisas do jeito e da maneira que ela está me trazendo. Bacana, então vou tomar a decisão de que quando eu tiver essa condição, eu vou consultar ela. A decisão é sua ainda, né? Isso, a decisão é totalmente minha. Então, para mim, a IA ela passa a ser um copiloto na ajuda de tomada de decisão. Tanto para automatização, quanto até para um pensamento mais analítico. Então, eu tenho condições aqui. E eu pensei, e eu uso a IA muito nesse sentido. Eu sempre escrevo muito, eu coloco todas as minhas condições na IA e falo assim, me fala algo que eu não pensei aqui. Aí ela vem com o resultado dela e eu falo, pô, realmente, tá legal, tem algo aqui que eu não pensei. Ajuda. Ela me ajuda na tomada de decisão. Só que tem um outro ponto, tá, Fabrício, que eu acho que é importante a gente ter em mente também. A quantidade de novos produtos que a gente pode criar com a utilização da inteligência artificial. Sim, sim. Então, imagina que se a gente conseguir aplicar a inteligência artificial dentro de um call center, a gente tiver redução de custo, quantos milhões não é gasto hoje para atendimento, e isso pode ser feito de uma maneira automatizada, ou mesmo um treinamento. Um colega nosso, né, o Fernando, mostrou um treinamento que ele estava montando todo com inteligência artificial. Então, amanhã ou depois você quer mudar fala, você não precisa gravar de novo, não tem um ator que está gravando ali. Tudo é feito. Então, tem uma questão interna de eficiência operacional, mas tem uma questão também da possibilidade de abertura de novos produtos. Por isso que, assim, é uma tendência, é fato que é. Só que eu acho que ainda estão os inovadores e os early adopters estão mexendo. E é uma boa, né? Acho que questão de tempo, né? Tudo está acontecendo muito rápido, tudo está evoluindo alucinadamente, mas ainda é o começo. Em palestras que eu fui com especialistas, pessoas que já estão nisso há alguns anos, eles falaram a mesma coisa. Tudo ainda é o começo desse movimento como um todo. Vai acontecer muita coisa importante? Vai. Mas entendam como copiloto, entendam que a gente está sabendo lidar e aprendendo a lidar com isso ainda. É muito louco pensar nisso, porque você criou algo como humanidade que você ainda não tem um controle ideal sobre ele. Não dá medo da revolução das máquinas, não é sobre isso. Mas tem muita política por trás também. De repente um vem lá e fala, não, tomem cuidado com a IA, vamos com calma, mas porque ele está criando o dele ali também. Nessa palestra eu ouvi que existem os core de IA, são poucos no mundo, e que são mais de 500 milhões de dólares para você criar um negócio desse, e poucas empresas têm esse core de trabalho. Então, todas as IAs que a gente usa hoje, eles conectam nesses poucos cores aí que estão espalhados no mundo inteiro e que eles mantêm essa inteligência viva para eles lá. Isso daí gera dúvidas de segurança, dúvidas disso tudo. Até ouvir sobre dados sintéticos. Isso daí foi uma palestra maravilhosa, onde você pega todos os dados teus reais, você passa numa ferramenta que sintetiza o teu dado, mantendo o valor que ele tem para jogar na inteligência artificial. Então, é algo que está muito avançado, mas talvez não está tão bem estruturado, pronto para se utilizar, mas vai chegar muito rápido. É uma tendência para 2024. Se você não está, até olhando para a câmera, se você não está sabendo o que está acontecendo com a inteligência artificial, se você não está usando a inteligência artificial no seu dia, presta atenção, porque já é possível cada uma das principais atividades, áreas dentro de times, você utilizar e você ganhar, mas ainda vai evoluir bastante. E aí acho que a gente pode até preparar um podcast só sobre isso, o pessoal gostar, achar que faz sentido, como que em Ways of Work, qual vai ser o impacto da inteligência artificial, né? Eu acho que vai mudar bastante, acho que, repito toda a tua fala aí mentalmente, mas como o momento sobre IA, eu acredito também que é uma tendência total e que vai mudar, para não falar tudo, vai mudar muita coisa, porque produtos digitais não vai parar de crescer. E cada vez mais a gente vai estar conectado nisso e a inteligência vai acelerar muito isso tudo. Fechamos. Muito bom. Papo. Muito bom. Espero que o pessoal goste aí bastante dessas conversas. Como é uma primeira, a gente decidiu colocar
4 tendências, olhamos para 23 e falamos, será que vai acontecer realmente em 24 novamente? Mas a ideia é depois a gente ficar trazendo cada hora mais assuntos diversos sobre o Ways of Work, como é que a gente está cada vez mais adaptado a todas essas revoluções que acontecem nos nossos formatos de trabalho. Né? Legal, legal. Vou agradecer também tem uma equipe por trás sempre, então vou agradecer a todo mundo que apoiou de alguma maneira, direta ou indiretamente, a realização desse sonho nosso de estar aqui hoje e fazendo tudo isso acontecer. Dizer também, reforçar as palavras do Antônio, que tem muitos temas para a gente falar, e se você tem interesse em falar, vem falar com a gente também. Segue a gente em todas as redes sociais, a gente vai colocar os caminhos de todas as redes que a gente está, todas as plataformas que a gente está também. Isso é super importante para que a gente entenda até onde a gente está chegando, se os temas estão relevantes, se a maneira como a gente está falando e fazendo as coisas estão legais, porque a gente quer alcançar e a gente também quer chegar em todos vocês aí que estão assistindo e ouvindo a gente. É isso, gente. Obrigado por esse episódio. Obrigado, Antônio. Obrigado para a gente também. Fabrício, obrigado, pessoal. E espero que tenha gostado e com certeza vai evoluindo e melhorando muito. Né? Fechado. Até a próxima, gente. Valeu.